Não, eu não vou fazer o resto do vídeo em American Sign Language. Só aprendi essa frase. Desculpem. Hoje vou falar do Lugar Silencioso Parte 2, que, como o título indica, é uma sequela do filme Um Lugar Silencioso, que, mais uma vez, é realizado pelo John Krasinski. A história é, bem, a parte 2, a continuação do Lugar Silencioso. E é tudo isso que eu vou dizer, porque os trailers são bastante vagos e o filme é curto. Mas para quem não sabe, a história dos dois filmes é basicamente sobre uma família que tem de sobreviver num futuro pós-apocalíptico, onde há criaturas que são cegas, mas que têm boa audição, portanto seguem as suas presas através do som. E portanto as personagens têm de fazer o mínimo barulho possível. Começando pelos atores, Emily Blunt, claro, faz um excelente papel. É Emily Blunt, afinal. E o facto de que o John Krasinski, o realizador, é o marido dela, isso só significa que ela ia estar ainda mais investida. Bem, quem diria que um filme de monstros, cujo realizador e a atriz principal são um casal, podia ser bom? Ao contrário de um certo filme. A Millicent Simmonds também tem sido uma excelente atriz nestes filmes. Não só porque é surda e portanto consegue comunicar com ASL de uma maneira convincente, mas também porque serve como um excelente centro emocional para a história. O Noah Loop também é muito bom, especialmente agora que tem mais para fazer na história e que está em cenas que exigem mais dele como ator. Em termos de caras novas, temos o Cillian Murphy, que transmite muito bem a ideia de um homem que foi completamente quebrado pelo apocalipse, que perdeu muito e agora só se foca em sobreviver, o que torna muito satisfatória a esperança que ele vai recuperando ao longo da história. O que ajuda muito essa interpretação é o ambiente que o John Krasinski estabelece, que é desolado e hostil e que parece sugar qualquer sensação de felicidade e segurança. E como isto é uma sequela, o John Krasinski fez o que uma boa sequela deve fazer, que é expandir o universo e a mitologia. Primeiro, o filme mostra como é que a invasão começou, mostrando a vida das pessoas antes da invasão e oferecendo um bom contraste com o futuro pós-apocalíptico. Depois, mostra outras pessoas que vivem nesse futuro, algumas delas tendo sido severamente afetadas pelo apocalipse, ao estarem muito desconectadas da sua humanidade. Só de ver um pouco da maneira de agir destas pessoas faz-me acreditar que estão longe de qualquer tipo de salvação. Espero que eles elaborem este conceito no próximo filme. Mas uma boa sequela também tem que manter a história concisa e não se focar em muitos enredos de uma vez. Nesse sentido, o filme também teve sucesso. Há uma parte em que as personagens se separam, o que cria duas histórias divergentes, mas são bem misturadas, na medida em que ocorrem em paralelo e mostram que os dois grupos de personagens estão a enfrentar desafios semelhantes e na medida em que acabam por convergir de uma maneira eficaz. Porém, o mais importante é o terror. E felizmente o John Krasinski dá continuidade ao excelente trabalho que fez com o terror do primeiro filme, devido em grande parte à utilização do silêncio, especialmente nos jump scares. Noutros filmes de terror é muito óbvio quando vai acontecer um jump scare, que é quando a música para e a personagem fica em silêncio. E até dá para fazer contagem decrescente, tipo 3, 2, 1... Mas neste filme os jumpscares funcionam, não só porque os monstros são legitimamente assustadores, não só porque as personagens são boas e ninguém as quer ver mortas, mas também porque o silêncio é perpétuo e portanto dá a sensação de que o perigo pode surgir a qualquer altura. Aliás, só um barulho alto já é um contraste repentino com o silêncio. Aliás, às vezes o que assusta é um barulho alto, não só porque é uma surpresa, mas também porque significa que um dos monstros provavelmente foi alertado e está prestes a atacar. Isso faz com que a audiência esteja atenta a todos os sons emitidos pelas personagens. Porque, por exemplo, se uma personagem pisar um ramo com o pé, a audiência pensa: ui, será que esse barulho foi muito alto? Será que um dos monstros foi alertado? Isto significa que este é dos poucos filmes em que é garantido que a audiência vai estar calada durante o filme todo, o que é incrível. Eu até achei piada uma cena do primeiro dia da invasão em que há pessoas escondidas num sítio a fazer o mínimo barulho possível, só que depois um telemóvel de um casal jovem toca e logo a seguir aparece uma criatura e mata-os. Eles deviam mostrar essa cena antes de todos os filmes com alguém a dizer:
Desligue o telemóvel e mantenha o silêncio, ou uma criatura que vê pelo som vai detectar a sua presença e rasgá-lo ao meio. O único problema deste filme é que é muito curto. Só 1h30, e se não contarmos com os créditos, se calhar ainda menos do que isso. E ainda por cima acaba em aberto, quando começa a ficar bastante interessante. Sinto que podiam ter alargado a história. Não que a história fosse incompleta e apressada, bem pelo contrário, mas acho que havia potencial para alargar certas cenas e acontecimentos do filme para dar uma experiência mais completa e robusta. Sinto que estes filmes foram inicialmente concebidos como uma série, mas depois os criadores perceberam que a história iria funcionar melhor no grande ecrã. Por um lado, concordo com esta decisão. Estes filmes beneficiam muito do grande ecrã e até me arrependo de não ter visto o primeiro quando saiu no cinema. Mas por outro lado, é um pouco chato depois de cada filme ter que esperar não sei quantos anos para ver o resto da história. Dito isso, o facto de que o filme fez-me desejar mais, de uma certa maneira até é bom. E o que oferece, apesar de ser pouco, é uma história de terror bastante eficaz, com um excelente elenco. E portanto, dou ao Lugar Silencioso parte 2, 4 aparelhos auditivos e meio em 5.